Bem, meus amados irmãos, irmãs e amigos e amigas, como tá dizendo aqui, né? É, então é isso, irmãos, é isso, é a palavra de Deus. Tem vários mais versículos. Se eu for citar aqui, é porque os vídeos vão ficar muito extensos. Já tem 3 partes já, de 9 minutos e um pouquinho. Se eu for falar aqui, o tempo ele vai se esgotar, o tempo ele vai passar, tá entendendo? É que nem eu disse, não se sinta ofendido e nem ofendida. Pegue sua Bíblia, leia e peça, diga, ô Jesus, me ajuda aqui. Se aquele rapaz lá que tá dizendo na internet, se isso é verdade mesmo, me ajude, me ilumine minha visão, para ver se isso é verdade mesmo. E eu creio, se você pedir com fé, acreditar nele, é nele, viu? Eu tô falando nele, em Jesus. Ah, mas eu não tô vendo Jesus. É porque a gente tem que crer pela fé, pela sua presença, pelos seus livramentos. A gente tem que crer em Jesus, irmãos. E amigos e amigas e irmãs, é a única solução para sermos salvos. Não é imagem, não é alguns sãs que intitulam santos, não é. Ou segue Jesus, olha, não é padre da salvação, não é pastor, não é, não, nada disso, não. Quem dá a salvação é Jesus. É Jesus. O único mediador entre Deus e os homens. Eu não me lembro não desse versículo agora, eu vou tentar procurar aqui, se eu estou com o telefone aqui. Veio agora na minha mente esse versículo. Glória a Deus por isso. Eu não me lembro se é... Eu não me lembro desse versículo. Em que lugar é? Eu sei que é em Timóteo. 1 Timóteo. Eu vou tentar ver aqui, mas eu não me lembro. Queria muito. Tem alguns versículos meus que são assim... São um pouquinho marcados assim. Só uma pontinha assim na frente dos números dos versículos. Talvez eu achasse aqui, mas... Eu queria achar muito para eu ler para você. Que Jesus ele é o único mediador. Ele está falando de único. Está colocando único em Jesus. Jesus ele é o único mediador entre Deus e os homens. Ou seja, não há homens, não há imagens, não há... Não. Para quem eu posso confessar meus pecados? Confessa a Jesus seus pecados. Confesse a Ele. Tá entendendo? Confesse a Jesus que Ele pode te perdoar. Eu não vou me lembrar agora, não sei se é 1 Timóteo, esse versículo. E eu li agora há pouco esse versículo, há uns dias atrás aí. Lendo a palavra de Deus, eu li, eu não me lembro se é 2 Timóteo, se é 1, eu não estou lembrado agora, não vou saber. Mas diz que Deus, ele é o único, Jesus, ele é o único mediador entre Deus e os homens. Eu não sei nem se é em Timóteo, estou dizendo que é em Timóteo, mas eu tenho a lembrança que é em Timóteo. Eu nem sei, mas... Aqui, achei. Graças a Deus, achei. E foi na onde estava aqui marcado, eu não quis prestar atenção. Timóteo, capítulo 2, versículo de número 4, 5 e 6, vamos lá, já que está marcado aqui em azul. Diz assim, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Ele quer que todos se salvem. Quando de homens aqui, pode se referir também à mulher, né? Homens, mulheres. Aí diz assim, porque há um só, porque há um só, irmãos. Amigos, amigas, católicos, irmãos. Não digo só para pessoas católicas, tem pessoas que podem adorar a imagem e nem ser católico, né? Fazer assim, porque não só o catolicismo, tem pessoas aí fora, nos outros países, tudo, que eles adoram lá os deuses deles, que são deuses, porque idolatria não é só imagem, como já disse. É aquilo também que quer intitular aquilo como Deus sem ser Deus, está entendendo? Vamos lá. Porque há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Quando eu digo assim, não é com arrogância e não é que eu sei mais do que você. Não é isso, jamais. Mas assim, você teria que me explicar também esse texto. Se você diz, não, eu adoro mais mesmo, estou nem aí, é bíblico, você vai ter que mostrar textos bíblicos. E também teria que me explicar este versículo. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 5, diz, porque há um só. Se a Bíblia está dizendo um só, Deus, só um Deus e só um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Se Paulo aqui, ele está relatando aqui em Timóteo, que só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem, então não há outro mediador. Não há... Sabe o que é mediador? Aqui assim, que Paulo está querendo se referir aqui um pouco. É que pode assim, ó. A gente pede a Jesus, Jesus pega, pela misericórdia, leva a Deus e diz, Pai, um exemplo, tem misericórdia do teu filho, tem misericórdia da tua filha aqui, que está te implorando, está te pedindo, tem misericórdia, Deus. E assim, entendeu?
Mas assim, é o único mediador, não é tipo eu me ajoelhar, dar uma imagem, alguma coisa, tu dizer, por favor, vai lá. Não, não é assim. Foram pessoas homens, foram pessoas normais. Eu sou homem, você que tá vendo aí, foi um homem, foi uma mulher, alguma coisa. Você também é uma pessoa normal, foram pessoas. Ah, tem uma pessoa no passado que foi um padre, tal coisa, sei o quê. Mas eu pergunto, foi humano? Foi. Então, infelizmente, não. Para a gente entrar em mais palavras, debates, alguma coisa, a gente precisa mais aprofundar nos versículos da palavra de Deus, nos textos bíblicos. E é isso aí. E eu disse que leu 6, né? O qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Eu pergunto aqui. Pergunta aqui agora. Eu pergunto. Quem foi que morreu na cruz? Quem foi que foi lá, subiu lá no Gólgota, subiu naquela cruz, se entregou por cada um de nós? A pergunta é quem foi que se entregou. Se foi... Eu vou até usar aqui, eu respeito muito. A gente respeita Maria. A gente não adora Maria. Eu já expliquei isso a pessoas da minha família, irmãos, e eles entenderam normal, falaram, entendeu? Foram entendendo assim. Mas a gente respeita Maria, considera Maria, ela foi a mãe do Salvador. Já imaginou que privilégio? Mas assim, na Bíblia está dizendo para adorar Maria, se ajoelhar a Maria, pedir petição a Maria? Eu não encontrei até agora. Se alguém encontrar, é só me mostrar sem nenhum problema. Tá entendendo? Que eu vou dizer, não, tá certo, você tá certo. Mas eu não encontrei. Isso aqui está dizendo, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Eu pergunto, alguns santos do passado que dizem, né, assim, né? Intitulam um quadro, botam lá na parede, ó, santo aí, não sei o quê. Irmãos, nenhum deles morreram na cruz do Calvário, se entregou por nós. Mas Jesus foi lá por nós. Não foi imagem, não foi um santo, não. A cruz era para nós, mas Jesus morreu por nós. Tá entendendo? Alguns dizem, né? Foi os pregos que seguraram Jesus. Exatamente, foi os pregos que seguraram ele também, eu sei. Mas veja só, foi o meu e o teu pecado que segurou Jesus naquela cruz. Porque ele disse, é como se ele dissesse assim, eu vou aqui segurar, me aguentar, para que eles tenham vida. Porque nós vemos isso em João 3,16, né? Como já falei em alguns vídeos, não vamos entrar aqui em detalhe. Porque ele amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito, Jesus, para morrer na cruz do Calvário. Tá entendendo? Então é isso, só um mediador. Infelizmente eu não posso e não vejo outro mediador, outro que eu possa pedir para interceder por mim ao Pai. Eu não vejo. Sim, tem mais um ainda. Se Maria, a gente devesse prestar oração a ela, se ajoelhar a ela, tudo, e ela tivesse algum poder de milagre, a não ser por Deus que concedesse a ela, ou Jesus, porque ela, naquela festa lá que teve lá do casamento, ela chegou em Jesus e disse que o vinho estava acabando. Jesus disse, não anima, ora, mulher, tudo isso aqui. Se muitos adoram ela, tudo, por que ali ela não pegou, tivesse ali poder tudo, de ver de falar com Jesus, o seu filho, por que ela não fez um milagre? Por quê? Ela não fez um milagre. Ela recorreu a quem, naquela hora no casamento? Quem ela recorreu? Quem ela foi lá e falou do vinho? A Jesus. Tá entendendo? Eu acredito, irmãos, e são minhas palavras que eu vou falar agora. Olha, se Maria, se Pedro, se João, se tantos assim que as pessoas intitulam santo, de não sei o que, botam na parede, tudo, não sei o que, como eu fazia também. Eu acredito, se esses homens de hoje fossem vivos assim, de hoje, eu acho que eles iam chegar assim e dizer, faça isso não, faça isso não. Em nome de Jesus, não faça isso não. Ou os caras se ajoelham e dizem, levante, porque só ele, pode. Me fez lembrar agora de uma passagem. Agora, é porque agora eu também não vou saber dessa passagem, não. Ou você pode pesquisar depois, pesquisar na internet, alguma coisa, tudo, puxar. Ou se você souber, glória a Deus. Tem uma passagem que eu não sei se foi um homem ou se foi Pedro que foi se ajoelhando a um anjo. Eu não me lembro muito mais direito. E ele pegou e disse, para se levantar. Eu não me lembro se foi um anjo, eu não me lembro muito agora. E se eu estiver aqui falando errado, depois eu venho aqui e me corrijo. Sem nenhum problema, né? Mas se eu não me engano foi um anjo, se eu não me engano não sei se foi Pedro ou foi outro, não sei. Chegou se ajoelhando, ele disse, opa, levante. Ou foi um homem que foi a Pedro e foi se ajoelhando, que ele mandou se levantar. Foi algo assim. Eu vou vir no outro vídeo aqui. Só depois, agora não. Só para falar um pouquinho desse assunto, para tirar este dúvida.